Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo e quero te fazer uma pergunta. Você quer ganhar uma camisa oficial do Fluminense? Então não perca tempo, faça a sua inscrição, se inscreva no nosso canal, vamos sortear esta semana uma camisa oficial do Fluminense apenas para quem for inscrito no canal. E quando a gente atingir 50 membros aqui no canal Ligados no Flu, também vamos sortear uma outra camisa apenas para quem for membro do nosso canal. Recado dado, vamos falar então sobre Libertadores da América. Antes, só deixar aquele abraço para a galera que manda, né, nos comentários aí o nome da cidade de onde nos acompanha, como a Célia Maria no Rio de Janeiro, o Fábio Lúcio em Petrópolis, o Pedro em Macapá, o José Ricardo nos assiste em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro, o Ilan Carlos em Pirapetinga, Minas Gerais e o Erasmo Brito em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos vocês. Vamos falar então sobre o Libertadores a partir de agora, porque nessa terça-feira acontece a terceira rodada da fase de grupos, com o Fluminense jogando contra o River Plate no Maracanã às 9 da noite e às 11 da noite, horário de Brasília, tem Sporting Cristal e The Strongest da Bolívia. Jogo importante para o Fluminense. O ideal nesse jogo seria uma vitória ou um empate, não, uma vitória do Sporting Cristal ou um empate para ajudar o Fluminense nesse confronto direto aí contra o The Strongest pela classificação para as oitavas de final. Só que o Sporting Cristal vive um momento muito conturbado. Além dos maus resultados, a torcida invadiu o treino da equipe esta semana, a gente tem imagens aí, a torcida nada satisfeita, o técnico, o Thiago Nunes, chegou a colocar o cargo à disposição há 2-3 dias atrás, então muito tumultuado o ambiente do Sporting Cristal, a torcida não está satisfeita e esse jogo é importante para o grupo do Fluminense. O Fluminense tem que ficar atento. Um resultado, como eu disse, de empate ou vitória do Sporting Cristal seria o ideal para o Fluminense para ajudar nessa classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. E a delegação do River Plate chega nesta segunda-feira, agora à noite, ao Rio de Janeiro, para o jogo contra o Fluminense. O time treinou na Argentina e logo em seguida embarcou para o Brasil. E o técnico De Michelis, ele tem duas dúvidas, aliás, uma dúvida, tem 2 desfalques e uma dúvida para esse duelo contra o Fluminense. Os 2 desfalques a gente já trouxe aqui nos últimos dias, um deles é o Enzo Dias, lateral esquerdo, e o outro é o Paulo Dias, que é zagueiro chileno. O Enzo Dias está suspenso, o Paulo Dias está contundido, sendo preparado para o superclássico da Argentina no próximo domingo, Boca e River Plate. Com esses 2 desfalques, o técnico De Michelis, ele tem uma dúvida, mas não é nesse setor defensivo, no setor defensivo não. A dúvida que ele tem é no meio de campo. Ele não sabe, de acordo com a imprensa argentina, se escala um time com 5 jogadores no meio-campo, povoando o meio-campo, ou se escala uma equipe com mais atacantes e abre mão de jogadores, né, de povoar mais o meio de campo. E aí, essa dúvida faz com que o De Michelis tenha que decidir entre o Nicolás de la Cruz no meio de campo ou o atacante colombiano, o Miguel Borja, que a gente conhece aqui no futebol brasileiro, jogou no Palmeiras, ou o venezuelano Rondon. Se ele optar por um meio-campo mais povoado, joga o Nicolás de la Cruz. Se ele optar por mais homens no ataque, joga ou o Miguel Borja ou o Rondon. Essa é a grande dúvida do técnico De Michelis para o jogo contra o Fluminense no Maracanã. O treinador da equipe argentina dizendo que vai ao Rio de Janeiro para vencer o jogo. Está confiante, poupou todos os titulares na partida do final de semana contra o Atlético Tucumã pelo campeonato local, empatou o jogo com um gol no finalzinho, gol contra do zagueiro do Atlético Tucumã, estava perdendo o jogo por 1-0, mas conseguiu o empate e vem para o Rio de Janeiro com essa proposta. Segundo o De Michelis, o time argentino chega ao Brasil para vencer o Fluminense. E o Fluminense fez o seu último treino também para esse jogo, nesta segunda. O técnico Fernando Diniz ganhou 2 boas notícias. Uma delas foi o Martinelli, que voltou a treinar, apareceu nas fotos divulgadas pelo Fluminense nos seus perfis, né, nas redes sociais, e o Martinelli a gente só não sabe se ele vai ser relacionado ou não. De qualquer forma, o Martinelli voltando de contusão
passa a ser uma opção. Se não para esse jogo, para os próximos jogos, é um jogador importante que faz falta e que pode acrescentar muito ao meio-campo do Fluminense. A outra grande novidade é a presença do Marcelo. O Marcelo treinou normalmente, está apto para enfrentar o River Plate, inclusive postou em suas redes sociais uma foto onde ele diz que está preparado para esse duelo contra o River Plate. Então tudo indica que o Marcelo não só vai ser relacionado pelo técnico Fernando Diniz, como será titular do Fluminense nessa partida contra o River Plate. Com a confirmação do Marcelo como titular, o Fluminense então vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e o Marcelo, André, o Alexander, que volta a jogar no meio-campo, além do Paulo Henrique Ganso, e no ataque, o Keno, o John Arias e o Germancano. Jogo fundamental para a classificação do Fluminense, muito importante, que pode, inclusive, definir os rumos desse grupo. Uma vitória do Fluminense contra o River Plate pode praticamente selar a classificação tricolor, a depender do último jogo contra o Sporting Cristal dentro do Maracanã. Então, um jogo fundamental para as pretensões do Fluminense, casa cheia, expectativa de 60 mil torcedores, todos os ingressos para a torcida do Fluminense foram vendidos, carga de ingressos para a torcida do River, 3.500 entradas. Jogo grande, jogo pesado, jogo difícil, mas eu sou mais Fluminense. Confio no tricolor para esse jogo contra o River Plate. Meus amigos, um grande abraço a todos. Obrigado pela presença, pela audiência. Eu te espero no nosso próximo vídeo.